boa noite, trader. Vamos para mais um vídeo dando continuidade aqui ao projeto Trader Iniciante. Quero agradecer os inscritos e os comentários de cada um. Fico feliz por estar ajudando vocês. Você está conseguindo entender o operacional. Hoje a gente vai falar sobre suporte e resistência, tá? É um, é um tema bem básico, suporte e resistência, mas tem muita gente que tem dúvida. Não sabe traçar suporte e resistência. Como eu já iniciei o projeto com vocês e não falei sobre suporte e resistência, justamente para quando chegasse essa aula, vocês terem noção de o porquê é, aquele ponto ser um suporte e uma resistência, tá? Quando eu começar a falar aqui para vocês, vocês vão entender o porquê agora o suporte e resistência, tá? Vamos lá. Escolhi um dia aleatório aqui. Vamos lá. Abriu, o mercado vai abrir. Vamos lá, o mercado vai abrir. O que que eu vou marcar e como que eu faço minhas marcações de suporte e resistência? Eu vou mudar o meu gráfico para o gráfico de 60 minutos. Primeira coisa que a gente vai fazer, abrir o gráfico um dia anterior do pregão ou horas antes do pregão. O ideal seria um dia antes, por exemplo, amanhã é segunda, então hoje eu já vou olhar aqui o que que eu vou marcar para amanhã, tá? No caso aqui, eu estou marcando o dia do replay, mas eu vou marcar também o dia de amanhã para vocês aqui, para vocês verem como é que funciona, tá? Mas eu vou marcar primeiro o replay que eu já puxei aqui. Primeiro passo, estou no gráfico de 5 minutos, coloco no gráfico de 60 minutos. Eu uso suporte e resistência dos 60 minutos, tá? Pode usar no gráfico diário? Pode também, mas eu uso pelo gráfico de 60. Eu usava pelo gráfico diário. Depois eu diminuí para o gráfico de 60, mas pode usar também pelo diário, funciona do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar para saber o que que é suporte e resistência. Quais são os suporte mais forte e a resistência mais forte? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: aonde o preço fechou por último? Foi aqui embaixo, tá? Então, tudo que ficar para cima do fechamento do preço é uma resistência. E quais são as resistências mais fortes? Rompimento. Aqui é uma resistência que eu vou marcar. A máxima do candlestick também é uma resistência que eu vou marcar. E esse topo aqui também é uma resistência que eu vou marcar. Por que é uma resistência? Porque o preço rompeu, ele tem de vir testar, e resistência a gente vende. Então aqui seria um ponto de venda e aqui seria um ponto de venda. Por quê? Porque resistência a gente vende e suporte a gente compra. Então, por que esse ponto aqui para mim no gráfico de 60 minutos é um ponto forte? Porque é um rompimento. Junto com o ponto de retorno, que a gente já estudou, ele vira uma resistência. Significa o quê? Que o preço tende a fazer esse movimento, respeitar esse ponto para dar uma venda para romper o fundo. Então, resistência, vamos marcar as resistências que a gente acha mais importante. Não vai encher o gráfico de linha. A gente vai marcar aqui, ó. Vou marcar como eu faço, tá? Eu vou, marco, coloco no ímã lá, tá? Para puxar a mínima certinho. E coloco essa linha azul aqui, ó. Geralmente eu marco a minha resistência do gráfico de 60, as minhas marcações do gráfico de 60 é com linha azul. Depois eu vou lá, vou marcar esse topo com linha azul.
Pode ser a máxima do 4 ou a máxima do 3, tanto faz. Uma está próxima da outra, eu vou marcar a do 4. Vou marcar essa mínima do 2. Aí alguém vai dizer assim, por que eu estou marcando a mínima do 2? Por isso que a aula, as aulas que eu gravei foram uma sequência, para justamente quando chegasse esse dia dessa aula, vocês entendessem o porquê de eu marcar esse ponto aqui, ó. Nenhum Kendo foi lá testar, então aqui é uma resistência. Possivelmente o preço possa bater aqui e vir para baixo. É o que eu já estou esperando, por ser uma resistência e um ponto de retorno, tá? O preço não foi lá testar. O que mais que eu vou marcar? Vou marcar. Deixa eu ver aqui. Vou marcar aqui, ó. Essa mínima do Kendo 6. Por que eu vou marcar a mínima do Kendo 6? A mínima do Kendo 6 foi rompida pelo Kendo 7. Depois devolvida pelo Kendo 8. E depois devolvida de novo pelo Kendo 9. Então, ela é uma mínima importante para mim, tá? Isso a gente tem que observar. Tudo que eu estou falando para vocês, já falei isso em outras aulas, desde o primeiro início, tá? Início dos vídeos. Então, pronto. Aqui eu vou fazer mais uma marcação, que é a última mínima do dia anterior, que é a do 9. Aqui já é um suporte. Em cima é resistência. O que vocês têm que entender é o seguinte, que se o preço abre aqui, o que está abaixo é suporte. A linha de cima é resistência. Entenderam? Se o preço abre aqui, essa linha de cima é resistência e a de baixo é suporte. Se ele abre aqui, linha de cima resistência, linha de baixo suporte. Se ele abre aqui, linha de cima resistência, linha de baixo suporte. Se ele abre aqui, resistência, suporte. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Por que tem que estar claro? Dependendo de onde o preço abrir e para qual lado ele testar, eu já vou estar esperando uma venda aqui, uma compra aqui, já está tudo determinado. Se ele abre aqui, aqui é venda, aqui é compra. Se ele abre aqui, aqui é venda, aqui é compra. Por quê? Porque aqui é suporte, aqui é resistência. Se ele abre aqui, aqui é venda, aqui é compra. Se ele abre aqui, aqui é venda e aqui é compra. Se ele abre aqui é compra, já vou buscar outra marcação. Aqui é venda. Entenderam? Espero que vocês estejam entendendo. Então vamos lá, vou dar o play aqui. Dei o play, fiz as minhas marcações no dia anterior ou horas antes que o pregão abra. Volto para o gráfico de 5 minutos e tá aí minhas marcações. Todas essas marcações de linha azul eu sei que é do gráfico de 60. Isso importa para quê? Para mim saber que é uma marcação forte, é um gráfico maior, tá? É assim que eu marco o suporte e resistência quando eu vou operar. Eu marco mais alguma coisa? Quando eu estou operando, eu deixo essas linhas. Olha onde é que ele abriu. Aqui eu não é uma resistência, deixa eu diminuir aqui a velocidade. Aqui não é uma resistência. Essa linha, ele não abriu aqui, então eu estou esperando um teste dele, para ele vir para baixo. Alvo, eu tenho alvo aqui, ó. O alvo aqui também, ó. Então ele está testando a minha marcação dos 60 minutos, ele já abriu abaixo de uma marcação. Eu posso olhar lá os 60 minutos. E aqui pelo 60 eu já consigo enxergar o meu alvo, que é aqui, ó. Esses topos aqui, ó. Tá? Então o que que eu estou esperando desse movimento? Esse aqui, ó. Esse movimento que eu estou esperando. Só vai mudar esse movimento para mim
Se o preço fechar acima da minha marcação, aqui na resistência, então a tendência é o quê? De ele voltar, bater aqui e voltar. Volto lá para o gráfico de 5, estou esperando uma venda por conta de ser uma resistência e um ponto de retorno aqui dos 60 minutos. Aí, o que que eu faço quando eu estou no 5 minutos? Eu olho os pontos de retorno também do 5, só que com uma linha preta ou uma linha vermelha. Vou só para mim marcando aqui, ó, tá? Daí eu estou aqui, tranquilo, engatilhado aqui na venda, sempre olhando o tempo do candle, porque se já estiver acabando o tempo do candle, não faço mais venda, tá? Ó, tá vendo, ó? Já passou 3 minutos e o candle não voltou. Então, isso aqui também importa para mim, tá? O tempo do candle. Já é melhor eu esperar o próximo candle abrir. Tá negando aqui, ó, pelo gráfico de 5, ele tá negando o quê? A resistência, ele tá rompendo para cima. Mas eu tô de olho no ponto de retorno, tô de olho em tudo. De olho no ponto de retorno dos 5 minutos, tô de olho no ponto, ó, testou para cima, vou vender aqui. Tem um teste aqui, ó. Vamos pegando a visão aí, porque pagou. Ah, Rafael, como é que tu sabia? Tu já sabia? Não, não sabia. É análise gráfica. Isso aqui é análise gráfica, tá? Que eu quero que vocês aprendam é isso. É muito rápido. Até porque eu tô acelerado aqui. Deixa eu diminuir de novo. Pera aí, deixa eu dar um pause aqui, que senão vocês não vão entender nada aqui. Ó, esse candle abriu abaixo, me dando condição para mim vender aqui, ó. Mas só que eu olhei para trás nos 5 minutos. Olha o que eu olhei aqui, ó. Quando eu fui para os 5 minutos, eu já identifiquei esse gatilho aqui, esse verdinho aqui, ó. Tá vendo que ele é forte, ó? Por que ele é forte? Tá vendo que tá vindo uma pernada vermelha aqui? Ele tentou reverter a tendência no meio de uma pernada de baixa. Então ele é um candle forte, eu tenho que ficar de olho nele. O que que eu fiz? Eu coloquei uma linha vermelha na mínima dele aqui, ó. Para quê? Para me identificar se o candle 1 nos 5 minutos ia fechar acima da linha dos 60 e acima negando ele. O que que ele fez? Ele rompeu a linha dos 60, mas não rompeu aqui, ó, esse gatilho do 5. Eu vendi, eu quero que vocês entendam essa lógica. Eu vendi por quê? Porque ele fechou confirmando o rompimento do candle 72 desse gatilho. O 1 fechou abaixo. E o 2 abriu testando aonde? Para cima. Ele não rompeu aqui essa linha azul? Então, o meu primeiro alvo era aqui, por isso que eu saí aqui. Testou o ponto de retorno, deu alvo aqui, ó. Só isso que tu viu? Não, não é só isso. Fibonacci, eu não botei, mas eu tô de olho. É o que eu falei para vocês, vocês têm que treinar isso. Tá vendo onde é que ele bateu? Então, o meu alvo, ele não é só por conta dos rompimentos. Por isso que é um passo a passo. Tem muita gente que acha que, porque o fulano de tal está enrolando, alguns traders iniciando, né? Ensinando, melhor dizendo. Porque ele não fala logo porque ele entrou ali, porque ele entrou aqui. Se eu chegar para vocês e gravar um vídeo desse aqui sem vocês saber nada dos vídeos que eu passei para vocês, vocês não vão entender nada. Não vai adiantar eu fazer as operações, vocês ver, eu acertar, e se vocês não estão entendendo o porquê eu vendi, o porquê eu comprei, o que foi que eu analisei, o que que eu estou vendo, tá entendendo? Então, é um passo a passo. Depois do passo a passo, vocês vão unir todo o conteúdo junto e vão analisar, tá? Tudo junto. A obrigação de cada candle, qual o próximo movimento, onde é o ponto de retorno, qual é a minha preferência, para qual lado que ele abriu, aonde ele testou, aonde está a minha Fibonacci, tá? Então, aqui eu tenho um teste para cima, minha preferência para venda. Primeiro alvo, Fibonacci em todos os candles, lembra lá do vídeo? Pullback para romper, por isso que eu vendi.
Que mais? Rompimento da linha de 60 minutos, mas não rompeu o gatilho de 5. Então, aqui é uma confirmação que vai cair, porém, para ele cair, eu já sei, já falei isso no vídeo também, para ele cair, ele tem que fechar abaixo desse 50% para mim fazer uma venda abaixo da minha marcação de 60, tá? Então, eu tenho que ter tudo isso em mente para mim poder fazer minha operação. Tem muita gente que acha que é chegar aqui, ah, não, vai subir, vai descer. Não, ninguém opera o mercado no achismo. Eu acho que vai subir, eu acho que vai descer. Pode ter certeza que essa pessoa vai entrar no mercado e só vai perder dinheiro, tá? Eu não estou achando que vai descer, que vai subir. Ele está me dizendo isso. Por isso que o tema do canal é idioma dos Kendo, porque o Kendo ele fala o que ele vai fazer. Agora você tem que aprender o idioma. Se você não aprender, não tem como você fazer uma análise, tá? Vamos lá, eu quero que vocês entendam isso aqui. Eu sei que para muitos é complicado. Tem alguns que dizem assim: Poxa, o Rafael vê as coisas que ninguém vê muito rápido, porque eu já treinei o passo a passo. Eu já estou de olho em tudo aqui, ó, tá? Fibonacci tá claro, isso aqui está muito claro. Esse alvo que eu botei aqui foi claro, tá? Agora vamos ver o que que a gente vai fazer no próximo candle, tá? Mas vocês entenderam aí porque eu vendi, tá? Testou aqui, alvo nos 50%, estou esperando tanto esse pullback para cima quanto uma negação, porque ele fechou abaixo aqui, ó. Não posso esquecer disso aqui. Eu estou olhando a linha dos 60, mas eu estou também operando o gráfico de 5, tá? Então vamos lá, vamos dar o play aqui, senão. Então eu já estou aqui na minha cabeça. O que que eu vou fazer? Se o preço, se o Kendo 2 fechar abaixo da linha azul, que é a linha dos 60 minutos, eu já vou pensar em venda. Por quê? Só por conta disso? Não, porque ele está negando, melhor dizendo, ele está fechando abaixo dessa Fibonacci micro, confirmando o rompimento do 72, e eu já estou esperando um movimento de baixa, tá? O que vai dizer que eu vou fazer no Kendo 3 é como que o Kendo 2 vai fechar, aonde ele vai fechar e para qual lado o Kendo 3 vai testar. Qual é a minha preferência? Se eu quiser vender, já está em mente aqui, antes de o preço fechar. Para mim vender, o que que eu quero? Que o Kendo 2 feche abaixo dos 50% dessa Fibo micro e abaixo da linha azul, que é a minha marcação do 60. Se ele fechar abaixo, beleza, já deu um ponto de partida para me vender. Qual é a próxima condição que eu quero? Que o Kendo 3 abra testando para cima, de preferência, os 50% do Kendo 2. Testou a linha azul junto com 50%, começou a voltar, é a minha operação de venda que eu vou fazer. Alvo na mínima do 1. Se o Kendo 2 fechar acima dos 50% e acima da linha azul, e fechar acima da mínima do 71, aí eu vou pensar em compra. Se o Kendo 2 fechar aqui, ó, não faço nem compra e nem venda, porque a minha condição para me comprar é se ele fechar aqui. Se ele fechar aqui, a minha preferência do 3 para mim comprar, teste para baixo, alvo na máxima, do Kendo 1. Então tá tudo já desenhado na minha cabeça, eu já sei o que eu vou fazer, eu só estou esperando o movimento acontecer, tá? Estou aqui esperando. Não fez o movimento que eu queria para me vender, ele não está fazendo. Então eu já sei que eu não vou vender mais. Também não vou comprar. O que que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Eu vou esperar a próxima oportunidade. Entenderam? Então, todas essas linhas aqui são suporte e resistência. O preço está acima dela, ela é suporte. O preço está abaixo, é resistência. Tudo que está para cima aqui é resistência. Tudo que está para baixo é suporte. É bem simples de entender.
A dúvida maior do pessoal é saber aonde traçar o suporte e resistência. Então, agora vocês estão sabendo. Como eu traço? Onde que eu marco o suporte? Onde eu certo? Rompimento, tá? Todos os rompimentos são suporte forte. Máximas e mínimas também. Vamos colocar aqui no gráfico diário, vamos ver. Olha como é que está no gráfico diário. Máxima do 136, mínima, que pegou, né, a nossa marcação pelos 60 minutos. E está dando em cima dos 50% do diário. Olha isso. Olha isso. Eu nem tinha colocado o FIBO. Vou colocar agora para vocês verem aqui. Mas no olho eu já sei onde é que ele está. Qual que eu estou esperando? O movimento pelo gráfico diário. A análise ela é a mesma para todo o gráfico, tá? Todo o tempo gráfico. É esse movimento aqui, ó. Essa análise. Ainda mais que ele está trabalhando abaixo da marcação dos 60 minutos, abaixo dos 50% do diário. Voltar por 5 minutos. Ó, deu a venda lá. Deixa eu ver aqui. Tá vendo só? Deu a venda de novo. Mas eu vou vender por conta dos 60 minutos do gráfico diário? Poderia vender. Porém, o que eu tenho que mostrar para vocês é o seguinte: o stop. São 1.000 pontos de stop. Vamos dizer que na primeira resistência aqui são 400 pontos de stop. Primeiro alvo é aqui na máxima do 135, isso pelo diário. Tá? Vamos ver se funciona? Vou vender aqui pelo diário, tá? Só para vocês verem se funciona ou não. Lá na máxima do diário. Eu tenho, vamos dizer assim, suporte não, vamos dizer assim, apoio para me vender aí? Tenho. Eu estou abaixo dos 50% do dia anterior, o preço testou para cima, o meu 50%, e não deu alvo nesse ponto de retorno aqui, ó, do diário, tá? Então, essa máxima do 135 é um ponto forte. Então, eu vou pegar uma linha aqui para quem quer marcar suporte e resistência pelo diário, tá? E vou colocar ela aqui na máxima do 135 e vou botar uma linha verde aqui, bem grossa e pontilhada. Pronto. Aqui, quando eu voltar para o gráfico de 5, eu já sei que essa marcação aqui, ó, é uma marcação do gráfico diário. Toda pontilhada verde é o gráfico diário, tá? Olha só como fica estranho a venda aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, se eu faço uma operação no gráfico diário, eu não posso me basear pelos 5 minutos, tá? Não posso. Por quê? Porque pelos 5 minutos eu não podia vender, tá? Pelo diário eu podia vender. Olha lá. Vendi bem abaixo do teste lá, tá? Uma coisa que muita gente também não entende, isso daí. Então, se você opera o gráfico de 5, as suas entradas é pelo 5. Ainda mais, você pode olhar outro gráfico, outro tempo gráfico, pode olhar. Mas se você fez essa operação olhando pelo gráfico de diário, então esquece o gráfico de 5. Você tem que acompanhar por aqui, ó, tá? Só que quem usa mais o gráfico diário é quem opera swing trade, né? Swing trade, é, que fica posicionado semana, dias, aí eles fazem esse tipo de operação, tá? O que eu vou falar a respeito do próximo vídeo que eu vou gravar para vocês? Eu vou falar sobre parcial, tá? Como fazer parcial para ficar mais confortável na operação. Então vocês verem que eu estou aqui, ó, vem que eu estou aqui com 2 contratos, tá? Esperando dar meu alvo lá no gráfico diário. Eu tenho um alvo aqui. Então, se eu tenho um alvo aqui, meu stop é aqui, ó. Olha como o stop fica caro. Deixa eu ver. São 285 pontos, mas tem que ser ali. Então, se eu opero o gráfico diário, o stop é maior, tá?
o stop é maior. Eu não posso deixar ele passar daqui, porque se ele passar daqui, o prejuízo é grande. Então, estou usando entrada pelo diário e estou usando stop pelo diário. Tá? E agora eu tenho que esperar esse teste aqui. Por quê? Porque eu tenho um ponto de retorno aqui. O que está atrapalhando aqui o preço descer? A máxima do 134. Tá? Por quê? Porque ele pode vir aqui e ir para cima. Pode. Mas ele tem dois pontos de retorno para vir. Tem esse e tem esse. Para mim, esse aqui é o mais forte. Essa mínima e essa máxima. Por quê? Porque esse candle 135 foi o que reverteu o movimento. O ponto de início foi ele aqui, ó. Tá? O preço estava vindo caindo. Olha aqui, ó. Tá vindo caindo. O que reverteu ele foi o 135. Jogou o preço para cima. Só que ele abriu aqui e negou. Se ele negou, fechou abaixo aqui, ó, dessa máxima. A gente espera um teste aqui, ó. Então vamos lá, vamos esperar aí para ver se vai dar alvo ou não. Tá metade do caminho, estamos olhando pelo gráfico de 60 minutos. Ah, tá, vamos lá. Eu tô trabalhando com dois contratos. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre parcial, como a gente faz parcial para ficar mais tranquilo na operação, tá? Aqui eu já posso proteger a operação, tá? Deu alvo, beleza. Deu alvo pelo diário, aqui, ó. Deu meu alvo pelo diário. Deu alvo, sai da operação. Não fica na esperança, porque o preço vai derreter. Não. Você tem que saber até onde o preço vai, aonde ele pode ir, tá? Vamos voltar para o nosso gráfico de 5. Então, essa linha ela pode permanecer aqui. Por quê? Porque ela é uma marcação do diário. Tá vendo como a marcação do diário ela funciona também? Funciona, tá? Eu espero que esteja ficando claro para vocês aí. Então, basicamente, é isso daqui que a gente analisa, tá? A respeito de suporte e resistência. Eu acredito que eu fui bem claro para vocês aqui, sem enrolação, sem inventar nada. Ó, vamos ver aqui para amanhã. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei, é esse gráfico aqui mesmo? O IG? Eu acho que é o IG mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem dois gráficos abertos aqui, dizer por quê? Tá. É esse mesmo que tava? Ontem tava, né? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer para amanhã? Isso, o gráfico de amanhã, segunda-feira, né? Vou fazer aqui a marcação. Vou no diário. Não, melhor dizendo, vou no 60 minutos. Tá, vou no 60 minutos. Vou fazer minha marcação para o pregão de amanhã, dia 23 de janeiro. Eu estou aqui no dia 22. Isso, geralmente, eu faço isso um dia antes do pregão. Estou no gráfico de 60 agora. O que que eu vou fazer aqui? Vou marcar aqui, ó. Já de cara que eu já vou marcar isso aqui, ó. Máxima do 9 que reverteu o movimento, um gatilho forte. Linha azul nele. Vou marcar essa outra máxima. Isso, marcação para amanhã, dia 23 de janeiro de 2023. E vou marcar a mínima do 3 aqui, ó. Gráfico de 60 minutos. Essas marcações são importantes para mim amanhã. Passou daqui, vou deixar logo marcado esse gatilho. São linhas que eu vou observar amanhã. Pronto. Se o preço trabalhar abaixo dessas marcações amanhã, não sei onde é que ele vai abrir, aí eu vou acrescentando marcações, tá? Mas basicamente é essa linha que eu vou operar amanhã, suporte e resistência, tá? Vou olhar no diário, ver se tem alguma marcação para amanhã para o diário. O diário não tem quase nada. Deixa eu ver aqui. Vou gravar, eu vou marcar essa aqui. Ele já testou aqui, não vou marcar. Se eu fosse marcar no diário, poderia marcar essa mínima,
do 14, botar uma linha verde, pontilhada e mais grossa aqui, para me saber que é do diário. E só. É o que eu vou observar para amanhã. Mas pelo gráfico de 60, olha como aqui o movimento ele está um pouco mais claro. Estou nos 60 minutos. Vou desenhar aqui para vocês. Fez o pullback, rompeu a máxima, negou, fez o pullback. O que é para ele fazer agora? Romper esse fundo. Tá? Então é esse movimento aqui que eu estou esperando para amanhã. Beleza, pessoal? Então esses são os suporte e resistência que vocês têm que aprender a marcar. Sempre olhem topos, fundo ou máxima e mínima. Topo, mínima, mínima, máxima. Aqui tem um topo duplo, ó, muito importante aqui também dizer, ó. Topo duplo, tá? Já deu fundo duplo aqui, topo duplo aqui. Mais para frente eu vou falar sobre alguns padrões desse daí para vocês também, tá? Mas por enquanto hoje vai ser só suporte e resistência. Essa marcação aqui é para amanhã, tá? Pregão de amanhã. Vamos ver como é que vai ficar aqui? Ó, então pronto. Então tá aqui, já tá marcado aqui, ó. Vamos ver o nosso replay de hoje. Deu alvo lá, ó, certinho. Mas o intuito aqui não é mostrar financeiro para ninguém, é mostrar o suporte e resistência, tá? Aprendam primeiro como funciona as marcações, para depois vocês querer ganhar dinheiro, tá bom? Foram duas operações, não tem nem como botar aqui relatório de performance, que já foi duas operações. Com dois contratos. Próximo vídeo eu vou falar o seguinte para vocês sobre operação com parcial, tá? Para vocês começarem a treinar essas parciais para vocês ficarem mais tranquilos na operação. Por quê? Porque geralmente quando a gente pega um stop, o nosso psicológico ele fica abalado. Então uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: se você está com o psicológico abalado, já vem de muitos stop, não pode perder dinheiro e está colocando dinheiro dentro da corretora, não faça isso, porque você não vai conseguir operar, tá? Às vezes você está assertivo, você sabe operacional, mas o seu psicológico está abalado, tá? E como que o psicológico está abalado? Às vezes você não está bem no casamento, brigou com a família, brigou com alguém, está devendo alguém, sabe? Está desempregado, tá passando sufoco, aí veio para o mercado achando que vai colocar lá 200, 300 reais e já vai sair ganhando dinheiro e acaba que não dá certo isso, né? Por quê? Porque você primeiro tem que aprender. E isso tudo vai minando o nosso psicológico. Por isso que muitas das vezes, muitos começam no day trade e ficam pelo meio do caminho. Por quê? Porque não tem ninguém para orientar. Começa pegar um setup que dá certo alguns dias, depois não dá mais, ele começa a pegar stop e no meio do caminho ele perde o que não pode perder, fica com o psicológico abalado e no dia que ele vai fazer uma operação ele até se treme, a mão dele treme para comprar e vender. Isso eu digo experiência própria, aconteceu comigo, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, tá? Então, para mim chegar onde eu tô, eu tive que passar por muita coisa, tá? Não olhar para os meus stop, não querer recuperar o dinheiro que eu perdi para poder eu superar a desistência, porque é mais fácil você desistir do que continuar. Essa é a realidade, porque esse mercado aqui é um mercado de alta performance, é um mercado muito lucrativo que pode mudar a tua vida financeira, tá? Então, é um mercado maravilhoso, porém, é um mercado que, se você não tratar ele como um mercado profissional, você pode perder família, você pode ficar psicologicamente abalado, com depressão. Eu já vi muita gente ficar assim por conta desse mercado, tá? Então, quanto menos pressão tiver na tua cabeça, melhor para você operar, principalmente se tiver em conta real.
Se você não está bem, se você está estressado, está atribulado, teve algum problema, não opera, não precisa operar esse dia. Fica tranquilo, de cabeça tranquila. Está vindo de uma semana de stop, passa um mês sem operar, não tem problema. Tranquiliza para depois você estar com o psicológico tranquilo, sem pressão. Não, eu tenho que bater meta hoje, porque se eu não bater meta, eu não vou pagar meu aluguel. Esquece isso, que isso aí é a pior coisa que tem, tá? Não, eu tenho que bater meta porque eu estou desempregado, é o único dinheiro que eu tenho. Então, nem é para estar operando em conta real. Se for esse pensamento, não faça isso, tá? Não faça isso porque não vai dar certo. Digo isso por experiência própria. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Esse conselho que eu estou dando para vocês é um conselho que eu já passei, experiência própria, tá? O meu intuito aqui é ajudar vocês para que vocês não venham passar pela mesma coisa que eu passei, tá? Então, eu desejo para vocês um bom estudo, cabeça fria, sem pressa. Coloca aí estipula um período, não, eu vou estudar 4 meses direto. Quando eu tiver consistência no simulador, na conta simulador, aí eu vou para real. Se você não está fechando o mês de simulador positivo, não vá para real. Não tem como. Não vai ganhar dinheiro, porque se você não ganha na conta simulador, você não vai ganhar na conta real. É uma realidade e a gente tem que aceitar isso, tá bom? Então, desejo para vocês aí sucesso para todo mundo. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal aí, ajuda aí o máximo de pessoas possível que você puder ajudar. Beleza, pessoal? Valeu, uma boa noite e boa semana e bons trades para vocês.